dos momentos em que ele mais trabalha na casa, porque o tempo todo ele teve que ficar circulando, andando pela instituição, resolvendo o problema. Aí na hora que ele tem que sentar lá na diretoria para organizar alguma coisa, vem essa legislação falar para mim e para você, diretor de escola. Acompanhe esse vídeo aí, acompanhe esse vídeo, diretor, porque isso é muito sério. Veja bem, vem falar para mim a legislação que esse tempo entre turnos não pode ser computado. Isso é uma comédia, um negócio desse, é piada, né? Isso é uma pauta interessante para mandar para o sindicato para discutir, porque é uma vergonha, é um absurdo não contar essa carga horária entre turnos. Então, diretor, vou dar uma dica para você. Sabe o que você faz? Eu sei que na prática a gente fica o dia todo mesmo e trabalha muito mais que 8 horas por dia. Eu sei de muitos gestores que ficam praticamente o dia inteiro, fica o turno da manhã, da tarde, fica à noite quando a escola tem 3 turnos. Vou falar agora sobre audiência. Chega uma notificação para você e você é obrigado a participar de uma audiência, mas está trabalhando nesse dia na escola, você tem aula e afinal de contas, será que você deve ser liberado para participar desta audiência? E se for o caso de advogado, professor que é advogado e que vai encontrar com um cliente, existe liberação para tal finalidade? Vamos discutir um pouquinho sobre isso e tem vários temas também que nós vamos tratar. Mas vamos falar agora sobre a questão da audiência. A pergunta é a seguinte, na tela para você. Profissional de educação básica convocado por juiz de direito para participar de audiência como testemunha ou para depor em eventual situação de acusação, terá bônus de ponto? A resposta segue em seguida. Em caso de convocação judicial, poderá ser concedido ao servidor o abono de faltas à vista de documento comprobatório de sua participação na audiência, expedido pela autoridade competente, vez que se trata de um afastamento involuntário determinado por autoridade legalmente constituída, a que o servidor tem o dever de obedecer. O documento comprobatório deverá constar nos registros de ponto e arquivado na pasta funcional do servidor convocado. Esta orientação não se aplica se se tratar de servidor que se afastar para exercício da advocacia. Você marcou ali um encontro com o cliente para combinar ali os honorários e foi no horário de aula. Então, nesse caso, pessoal, não tem jeito, não pode, não será abonado. Segue o vídeo. Cumprimento de carga horária de servidor de escola. A pergunta é a seguinte: de acordo com o artigo 33 da Lei 15.293, referente à carga horária semanal de trabalho do servidor ocupante de cargo das carreiras dos profissionais de educação básica, questionamos se deverá cumprir a carga horária todos os dias da semana ou poderá trabalhar além da jornada e folgar 1 ou 2 dias. Ô, gente, olha aí o que está dizendo, acompanha aí, porque eu sei que essa é a sua dúvida e era a minha também. Então, vamos para a resposta. De acordo com a Diretoria de Legislações e Normas de Pessoal, a carga horária do professor deverá ser distribuída igualmente em todos os dias da semana. Às vezes o pessoal fica nervoso aí, fica revoltado porque o diretor faz a composição da carga horária e distribui de segunda a sexta-feira. Ah, mas eu tinha que ter um dia de folga. Olha, existe folga? Não. É preciso deixar isso claro para vocês, porque não existe mais a folga em função do M2, o módulo 2 que deve ser cumprido. Eu sei que tem muita gente que vai questionar, que não recebe para isso, mas gente, está amparado legalmente. Então você distribui a carga do servidor de segunda a sexta-feira durante a semana e monta ali. E existe uma exceção, tá? Vamos colocar aqui no caso de redução de carga horária. Professor que tem 6 aulas, professor que tem 15, ele vai lá todos os dias da semana? Não. Ele vai exatamente ali, você distribui a aula 3 dias da semana, vai ter os 2 dias ali e claro, nesses dias aí, um ou outro dia, cumprir o módulo 2 dentro do horário de trabalho, viu, pessoal? Atenção, fica atento nisso aí. A carga horária do servidor deverá ser distribuída igualmente em todos os dias da semana. Servidor, professor.
salvo se ocupante de cargo de regime básico incompleto, tendo em vista que será organizada segundo o critério de conveniência do serviço. Então, gente, essa dica é importante, porque às vezes fica essa distribuição mal organizada e o servidor muitas vezes é prejudicado. A gente vê situações em que o servidor tem 6 aulas e ele tem que ir praticamente todos os dias da semana. E muitas vezes o servidor designado chega na escola para pegar 6 aulas, ou ele pegar às vezes até um pouco mais e ficar durante todos os dias da semana trabalhando. E tem casos também do servidor que chega às vezes para pegar aula no 4º e 5º horários, pessoal, olha que coisa. Ou chega no 3º, aí fica no recreio e vai pegar o 5º horário, então aquele horário do primeiro. Eu já peguei escola, por exemplo, que eu tive que trabalhar no primeiro horário e trabalhar no último. Então o que você faz entre o primeiro e o último horário? Você vai fazer o cumprimento do módulo 2, tá? Tem casos que eu acho que tem como ajeitar, mas tem casos que não tem jeito, não tem como. Então usa esse tempo para cumprimento de módulo 2, 1/3 da carga horária fora da regência. Vamos pro vídeo. Cumprimento de carga horária de diretor de escola. Como deverá ser distribuída a carga horária do diretor de escola? O cargo de diretor, gente, ele corresponde a 40 horas semanais. Veja bem, é de dedicação exclusiva. O servidor ocupante de função ou cargo da carreira de professor de educação básica e especialista em educação. No parágrafo 1º está dizendo o seguinte: em situações excepcionais, conforme o artigo 27 da Lei 15.293 de 5 de agosto de 2004. Olha para você ver o que diz o parágrafo 1º. Em situações excepcionais, o cargo de diretor de escola poderá ser ocupado por analista educacional habilitado em inspeção de escola. Eu mesmo já vi isso. Inspetor de escola, estar numa escola, dirigindo a instituição, ou porque não tinha diretor, ou porque ela estava sofrendo algum tipo de intervenção, né, sindicância. Olha, a gente também dizer o seguinte: não há definição em lei de como será distribuída essa carga horária, considerando-se a natureza e a singularidade das atribuições do cargo. Compete ao superintendente regional de ensino, nesse caso, a observância quanto ao seu fiel cumprimento e conformidade com as necessidades da escola. Recomenda-se, nesse caso, e sempre que possível, seja ela distribuída em 2 turnos de 4 horas, que coincidirá com os turnos de funcionamento da escola, não se podendo ser computado o intervalo entre os turnos. Então tem diretor que chega na escola, às vezes fica o dia inteiro, fala assim: eu fiquei de 7 da manhã até 5 horas da tarde. Mas, gente, infelizmente, é um absurdo um negócio desse. Isso é uma vergonha. Sinceramente, a palavra é essa: é uma vergonha não ser computado o intervalo entre os turnos. Talvez seja um dos momentos em que ele mais trabalha na casa, porque o tempo todo ele teve que ficar circulando, andando pela instituição, resolvendo o problema. Aí na hora que ele tem que sentar lá na diretoria para organizar alguma coisa, vem essa legislação falar para mim e para você, diretor de escola. Acompanhe esse vídeo aí, acompanhe esse vídeo, diretor, porque isso é muito sério. Veja bem, vem falar para mim a legislação que esse tempo entre turnos não pode ser computado. Isso é uma comédia, um negócio desse, é piada, né? Mas vamos seguir o vídeo aqui, porque afinal de contas é o que diz a Diretoria de Legislação e Normas. Isso é uma pauta interessante para mandar para o sindicato para discutir, porque é uma vergonha, é um absurdo não contar essa carga horária entre turnos. Então, diretor, vou dar uma dica para você. Sabe o que você faz? Eu sei que na prática a gente fica o dia todo mesmo e trabalha muito mais que 8 horas por dia. Eu sei de muitos gestores que ficam praticamente o dia inteiro, fica o turno da manhã, da tarde, fica à noite quando a escola tem 3 turnos. E, gente, é uma piada esse negócio de falar que o diretor que não pode contar esse tempo entre turnos, como se o diretor não trabalhasse entre os turnos. E às vezes é o momento que mais trabalha na instituição de ensino. Eu realmente não concordo com isso, mas nós temos que seguir o que determina a lei, embora seja uma recomendação. Para finalizar aqui, nós temos uma pergunta aqui sobre a questão da dedicação exclusiva. O servidor no exercício do cargo de provimento em comissão e diretor de escola estadual pode exercer outra atividade remunerada? Todo mundo sabe a resposta, então vamos direto para
para essa questão. Dedicação exclusiva está associada ao regime de tempo integral, que é a expressão originalmente eleita pelo legislador para impor limitações ao exercício de outras atividades aos ocupantes de cargos submetidos ao regime estatutário. Considera-se regime de tempo integral o exercício da atividade funcional sob dedicação exclusiva, ficando o funcionário proibido de exercer cumulativamente outro cargo, função ou atividade particular de natureza privada ou pública. Em caso de substituição do diretor de escola, será obrigatório o cumprimento da carga horária de 40 horas em dedicação exclusiva pelo vice ou pelo especialista. Essa é uma dúvida que paira aí. E quanto ao outro cargo do servidor, haverá substituição? Olha a resposta aí, pessoal. Esclarecemos que, embora o vice-diretor ou especialista em educação básica exerçam as atribuições do diretor de escola, continuam com as funções e carga horária de vice ou de especialista, salvo se houver publicação de ato de substituição específico. Neste caso, não será exigida a dedicação exclusiva do cargo de diretor de escola.